galera, Profilu de Geografia. Vou trabalhar com vocês alguns conteúdos específicos desse nosso primeiro ano do ensino médio, em especial aqueles trabalhados aqui no Colégio Marista Santa Maria com vocês ao longo desse nosso terceiro trimestre. Algumas questões básicas que certamente vão aparecer na prova de vocês, que vocês logo vão ter que fazer mais um simulado. Bom, questão de tempo e clima. Os condicionantes para a gente estabelecer o tempo climático são os elementos. Quanto ao clima de um determinado local, é a soma de elementos mais os fatores. Quando nós somamos elementos e fatores climáticos, nós acabamos definindo alguns climas, tipos climáticos do planeta inteiro. Quanto aos elementos, pessoal, os elementos climáticos nada mais são do que aqueles mensuráveis. Aqueles que nós conseguimos medir, aqueles que nos dão a previsão do tempo diariamente. Quem são eles? A temperatura, a precipitação, a umidade, os ventos e a pressão atmosférica. Ou seja, esses elementos, ao variarem diariamente, vão nos estabelecer condições de tempo atmosférico. De dia, a gente pode ter um sol quente, aquecendo a temperatura, elevando essas temperaturas. À noite, eu já posso ter temperaturas mais baixas. Isso é a variação de um dia, tempo atmosférico. Quanto aos fatores climáticos, quem são eles? Para que eles servem? E como eles se definem? Eles dependem diretamente do local do planeta Terra em que nós estamos. São eles a latitude, a altitude, as correntes marítimas, massas de ar e a continentalidade e maritimidade. Também trabalhado em sala de aula de forma muito tranquila. Se vocês prestarem atenção nas questões, eu tenho certeza que não tem por que errar. Quanto ao fator latitude, quem é ele? Para que ele serve? Ele serve exatamente para definir as zonas térmicas do planeta. Quanto mais próximo à linha do Equador, mais quente. Quanto mais próximo de zero, latitude zero, mais quente vai ser. Bom, se mais perto do Equador será mais quente, quanto mais distante dele, mais próximo aos polos, mais frio será. E as zonas intermediárias, como ficam? São zonas temperadas, de temperaturas mais amenas. Esse é o fator latitude. Vai variar de 0 a 90 graus. Não esqueçam disso. Quanto mais perto do zero, mais quente. Quanto mais perto de 90 graus, mais frio será. Regiões dos polos. E a altitude, mais um fator determinante nesse clima do planeta Terra, pessoal. Quanto maior a minha altitude, como vai ser o meu temperamento? Como vai ser a temperatura desse local? Mais frio. Quanto maior a altitude, mais frio será. Ou seja, aumentou a minha altitude, diminuiu a minha temperatura. Equivale também para o contrário. Quanto menor é a minha altitude, maior é essa minha temperatura. Menor a altitude, maior temperatura. Maior a altitude, menor temperatura. Certo? Lembra daquele nosso macetezinho de sala de aula, certo? Fica a dica. Pessoal, correntes marítimas. Essas daqui eu vou pedir para vocês entrarem em destaque para duas. Humboldt, corrente de Humboldt e corrente do Golfo. Corrente de Humboldt, uma corrente fria, hemisfério sul. Corrente de Golfo, nós temos ela localizada no hemisfério norte. Ela é uma corrente quente. E o que ela faz? O que ela facilita pra gente? O aquecimento de áreas próximas à Europa. Outra dica, não esquece disso. Prova que tem algumas caracterizações bem específicas do nosso conteúdo. Então, de correntes marítimas, prestem atenção. Correntes frias e correntes quentes. Destaque para a corrente de Humboldt e a corrente do Golfo. Por fim, nós temos ainda as massas de ar. As massas de ar são aqueles deslocamentos que vão caracterizar sempre massas frias ou massas quentes, secas ou úmidas. Não esquece, as massas de ar vão carregar sempre as características do seu local de origem. Então elas podem ser como, por exemplo, a massa polar atlântica, uma massa fria e úmida. Lembra dessas caracterizações? No Brasil nós temos, durante o verão, 4 massas de ar predominantes, enquanto no nosso inverno nós temos 5. Por que 4 no verão? Porque a massa polar atlântica perde um pouquinho
da sua força, enquanto no inverno, ela vai ter força, então ela vai acabar atingindo todo esse território brasileiro. E agora sim, por último, nós temos continentalidade e maritimidade. Continentalidade e maritimidade, associa esse termo, pessoal, para não esquecer. Maritimidade do mar. Ele não é mais fresquinho, essa região próxima ao litoral não é sempre mais fresquinha, porque nós temos a brisa do mar atuando nessas regiões. A brisa do mar vai ajudar a refrescar essas regiões, porque ela carrega umidade. Sendo que perto do continente nós não temos essa atuação. Então, dentro do continente, nessa área de continentalidade, eu sempre vou ter áreas mais quentes e geralmente mais secas também. Esses são alguns daqueles conteúdos que vão estar na prova de vocês. Então presta atenção, revisa junto comigo e vai lá no polígrafo que eu garanto que vocês tiram todas as dúvidas. Beijão, pessoal, até a próxima e excelente prova para vocês!